Esse bando de idiotas não consegue explicar o porquê deles próprios acordarem vivos e querem explicar o universo e a sua idade. Tá, que eu vou acreditar em estudante noiado brasileiro de faculdade pública que só sabe fumar maconha. Aqui, para com isso, que o dia que brasileiros tem mais gabarito para desbancar cientista de Harvard, G1, kkkk. Esses astrofísicos tupiniquins são aqueles que ficam deitados na rede, olhando para as estrelas e fumando maconha. Isso é fumaça! Parece o cheiro da sala da professora de artes. Será que é essa a ideia que as pessoas têm de todo cientista brasileiro? Hoje eu estou com o Felipe Fernandes, que é doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorando em astrofísica, e a gente vai bater um papo sobre isso. Fala, astronautas! Então, será que todo cientista é esse que os comentaristas do G1 estão pintando? Será que a gente é tudo maconheiro? Hoje eu trouxe aqui o Felipe Fernandes, que é doutorando da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é doutorando em astrofísica, e ele vai conversar um pouco com a gente, porque o Felipe publicou um artigo que foi publicado pela Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Isso, da Sociedade Astronômica Real, lá na Inglaterra. E esse artigo dava uma idade para aquele asteroide, para o cometa Oumuamua, de aproximadamente 100 a 200 milhões de anos, que é uma idade, em termos astronômicos, é muito recente. É uma idade muito jovem para que ele tenha sido construído por uma civilização extraterrestre. E com isso, esse artigo acaba questionando um pouco o artigo do pessoal de Harvard, que levantaram a hipótese do Oumuamua ser uma nave criada por uma inteligência artificial de outro sistema solar que estivesse vindo aqui visitar o sistema solar. O resultado foi essa quantidade, essa enxurrada de comentários negativos no G1 de gente falando mal de brasileiro, e a gente questionando aqui por que a ciência não chega até o brasileiro da forma como ela deveria chegar. Explica só um pouquinho para a gente entender o que aconteceu do estudo? Então, uma das coisas que a gente quer saber sobre o Oumuamua é de onde ele veio. Certo. De qual estrela que ele veio, já que ele não veio do sistema solar, né? E muitos astrônomos procuraram isso vendo a trajetória dele no passado, calculando essa trajetória e calculando a trajetória de outras estrelas para ver de quais estrelas ele passa perto. E eu estava procurando uma forma de dar mais um parâmetro que permitisse a gente definir qual é a estrela de origem dele. E eu pensei na idade. Se eu conseguisse definir a idade desse objeto, a gente poderia procurar uma estrela com uma idade parecida. Com algumas relações de probabilidade, a gente pode quantificar isso. E a idade que a gente chegou, a idade mais provável do Oumuamua, está entre 200 e 400 milhões de anos. 200 e 400 milhões de anos parece muito pra gente, mas 200 e 400 milhões de anos não é nada em termos astronômicos. Gente, a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E isso leva a gente de volta para o trabalho lá dos pesquisadores, dos dois pesquisadores de Harvard, sobre a possível origem extraterrestre do Oumuamua. O que você acha, Felipe? Eles não fizeram uma análise científica da forma que a gente considera adequada, porque eles não terminam com uma conclusão baseada em evidências. Eles terminam jogando uma hipótese. A forma comum no trabalho científico é você levantar hipóteses, desenvolver uma metodologia e, através dessa metodologia, você buscar evidências que corroboram ou não essa hipótese. A própria hipótese que eles propõem, que não deveria ser o final de um trabalho, poderia ser o início de um trabalho, ela não é testável. Porque eles propõem uma hipótese que precisaria de novas observações e que não podem ser feitas porque o Oumuamua já foi embora. Esse pessoal que demanda tempo para ir lá e fica reclamando e chamar a gente de maconheiro, será que vale a pena levar em conta a opinião dessas pessoas? Eu, particularmente, não me ofendo com esses comentários. Mas eu fico preocupado com o que esse tipo de comentário representa. A gente está passando uma época do Brasil que a gente está vendo na Câmara, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, ter um terraplanista sendo homenageado. E isso, para mim, é um exemplo claro de que a ciência ela não é valorizada nem pelas instituições políticas do nosso país. Então, quando a gente vê a população tendo esse tipo de opinião, e essa opinião sendo disseminada nos meios políticos, isso é motivo de preocupação, a gente tem que entender a causa disso e a gente tem que, de certa forma, atacar isso para resolver o problema. E com isso a gente perde tempo falando sobre a Terra plana, que é uma ideia esdrúxula, e muitos cientistas, não só os cientistas brasileiros, mas cientistas estrangeiros, tiveram que gastar muita saliva e muito papel para mostrar, no século XXI, que a Terra não é plana. É um absurdo que nem na Idade Média as pessoas acreditavam mais.
Então a gente precisa entender por que a ciência não está chegando nessas pessoas. E junto com o fato da ciência não estar chegando nessas pessoas, soma-se esse complexo de vira-lata das pessoas acharem que o Brasil não pode questionar, um cientista brasileiro não pode apresentar um trabalho que vai contra a ideia de um cientista de Harvard. Mas por que será que o brasileiro não valoriza a ciência que é produzida aqui no Brasil? A gente consegue ter alguma pista sobre isso, será? Bom, eu acho que a resposta ninguém tem, mas a gente pode procurar esses motivos para entender o problema. E eu acho que parte da culpa cai sobre os próprios pesquisadores, porque a gente não produz muito material em português, a gente geralmente só publica em inglês. Esse artigo mesmo, que foi da entrevista do G1, eu publiquei em inglês, numa revista inglesa, e só agora, por causa da reportagem, eu produzi um vídeo em português sobre isso. O Felipe falou que não leva muito pro pessoal, mas eu confesso que eu fico um pouco chateado. Porque a astronomia, a física, está entre os cursos que exigem mais tempo fora de sala de aula no mundo inteiro. Então, assim, enquanto eu vejo todos os meus amigos no Instagram, sábado e domingo, todo mundo lá na praia, Rio 40 graus, não sei o quê, todos os meus amigos que fazem física, fazem astronomia, que trabalham com pesquisa, seja em outra área de biologia, as pessoas estão postando fotos dentro do observatório, dentro do laboratório, estudando física, matemática. E eu acho até um pouco cruel essa cobrança de crueldade, chega a ser cruel porque as pessoas dedicam a vida mesmo. E eu fico um pouco chateado quando alguém chega lá e fala assim, não, vocês estão só olhando estrelas, não fazendo nada. Eu fico, pô, eu tô lá estudando pra caralho, meus amigos estão lá fazendo pesquisa o tempo inteiro. Só que essa realidade não chega às pessoas, e isso é, de certa forma, um pouco cruel. Mas eu vejo um pouco da culpa também na mídia, porque se a coisa não é muito espalhafatosa, a mídia não divulga. Se não tá escrito lá NASA, a mídia não divulga. A própria mídia, a grande mídia, não dá espaço ao pesquisador brasileiro para mostrar a sua pesquisa. Concordo, a mídia, no geral, ela dá mais ênfase para as pesquisas que são feitas lá fora. E é importante, então, a gente mostrar para as pessoas que existe pesquisa de qualidade feita no Brasil por brasileiros. E que isso é reconhecido mundialmente. Aqui no Brasil a gente não tem reconhecimento, mas lá fora a gente tem. Como, por exemplo, o caso da entrada do Brasil no ESO, que acabou não se concretizando. Para quem não sabe, o Brasil foi convidado a fazer parte do consórcio, que é só de países europeus e do Chile, porque é lá onde ficam os telescópios, e a gente entraria nisso, a gente chegou a assinar o acordo. No final de 2010. E a gente acabou sendo excluído. Então a gente teve esse reconhecimento de fora, da Europa, de querer incluir o Brasil nessas pesquisas que eles fazem, e a gente teve aqui o descaso do Brasil, da política, da população, de todo mundo, mesmo com os cientistas tentando fazer uma pressão para eles passar, e acabou não sendo aprovado e a gente acabou expulso do consórcio por falta de uma assinatura. Isso é uma grande perda para a astronomia, uma grande perda para a ciência do país. Recentemente todo mundo ficou chocado com as imagens do Museu Nacional pegando fogo e muita coisa foi perdida. Tesouros assim que a gente nunca mais vai recuperar. E chegou um momento em que a grande mídia começou a falar que a Universidade Federal do Rio de Janeiro dispunha de um grande orçamento e que não foi usado, que foi má gestão, foi sugerindo até desvio de dinheiro. A universidade foi obrigada a soltar nota dizendo que o orçamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro sofreu uma redução de mais de 150 milhões de reais. Deixaram de ser investidos em pesquisa, em manutenção, e aí o resultado a gente já viu. Então essa imagem de universidade sucateada, eu não sei a quem que serve exatamente, mas ela serve com certeza para povoar o imaginário popular de que não se faz nada na universidade, de que não existe pesquisa no Brasil e de que pesquisador brasileiro é tudo maconheiro e não sabe questionar, não é capaz de questionar nenhum outro pesquisador do resto do mundo. Você concorda comigo? Concordo, e inclusive acho que o sucateamento é até maior. Não foi só o museu que pegou fogo no último ano. A reitoria e o alojamento da FRJ também pegaram fogo por falta de manutenção. Então você tem 3 incêndios no espaço de um ano, a universidade pedindo socorro, falando que está sem dinheiro, não vai conseguir fechar as contas no final do ano, e mesmo assim nada é feito. O que é feito é mais corte atrás de mais corte. Na pós-graduação lá a gente teve um corte de 80% na verba que a gente tinha 5 anos atrás para hoje. As bolsas estão sem reajuste desde 2012. Então assim, o sucateamento ele é planejado. É uma coisa que assim, é proposital para que a universidade deixe de fazer pesquisa, deixe de apresentar resultados. E para que a universidade no futuro deixe de ser pública. Isso aí eu acho bem enfático. A gente vamos sucatear para vender. E o que eu acho que é importante a gente falar no meio disso tudo é que os cientistas eles estão resistindo mesmo com esses cortes.
porque as bolsas estão sem reajuste, a verba não está entrando e tudo mais, mas a pesquisa no Brasil ela continua com qualidade e o nosso índice de citação ele tem subido nos últimos anos, como mostra os relatórios da CAPES. E outro dado que é muito importante também para quem acha que não tem pesquisa no Brasil, a USP, a UFRJ e a Unicamp têm publicações no 1% de citações mais relevantes do mundo acima da média global. Mesmo com esse sucateamento, a gente mostra qualidade. Se a gente tivesse o mesmo investimento que os outros países, aí sim a gente poderia mostrar mais qualidade ainda na nossa pesquisa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam convencidos de que há pesquisa no Brasil, que os pesquisadores levam a sério a pesquisa, embora falta verba, falta financiamento, falta investimento, e assim, tudo é feito com muito suor, com muita dedicação. E sempre que você for se informar sobre ciência, procure sites sérios. Um site que eu posso indicar, um canal legal, é o AstroTubers aqui no YouTube. O AstroTubers é um canal feito por graduandos e pós-graduandos de física, de astronomia de todo o país. E a gente traz assuntos de ciência de qualidade para você. Não esquece de dar o seu like, não esquece de ligar essa porcaria desse sininho aqui para você sempre acompanhar o melhor da astronomia aqui no Brasil. É isso aí, até a próxima. Tchau! Yeah.